Salmo 133, meus irmãos, nós estamos quase no fim da série de exposições nos Salmos de Romagem, ou nos Cânticos de Peregrinação. Este é o penúltimo salmo. Meus irmãos, a palavra do Senhor diz assim: Cântico de Romagem, de Davi. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali, ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém. Queridos, vamos orar a Deus pedindo iluminação do Santo Espírito para que entendamos a sua palavra. Oremos. Senhor Deus bendito, Deus santo, Senhor da igreja, ó Pai, nós queremos rogar que o Senhor, neste momento, nos dê graça, misericórdia, ilumine o nosso entendimento, ilumine a nossa mente e coração, para que entendamos a Tua palavra. Ó Senhor, que não somente a entendamos, mas coloquemos-nas em prática, que obedeçamos a Tua vontade, façamos, ó Pai, o que agrada ao Senhor, que as palavras do Salmo que nós acabamos de ler, ó Pai, se tornem nossas, que ao recebermos a Tua palavra, consigamos dizer como o salmista, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos, unidade e harmonia é um desejo profundo do coração humano. Todos nós buscamos isso, a harmonia e a unidade. Nós queremos unidade em nossa casa, em nossa família, em nosso trabalho, na igreja. Mas o grande inimigo da unidade e da comunhão do povo de Deus é o pecado. Quero lembrar vocês que a unidade do primeiro lar de Adão e Eva terminou quando o pecado entrou no mundo. O relacionamento e a unidade dos primeiros irmãos, Caim e Abel, terminou em um assassinato por conta do pecado. O pecado, meus irmãos, ainda assola, prejudica a nossa unidade cristã. Por conta da nossa dificuldade em perdoar, buscar o nosso próprio interesse, nós queremos tudo do nosso jeito, fazemos acepção de pessoas, somos orgulhosos, soberbos, por conta do nosso pecado. A unidade da igreja é muitas vezes prejudicada e nós criamos divisões, transformamos o ambiente agradável da igreja em um ambiente amargo. Às vezes, meus irmãos, a igreja deixa de ser um ambiente acolhedor e se torna um ambiente difícil de estar, um ambiente amargo. Mas apesar do pecado, apesar das dificuldades em manter a união da igreja, ainda é verdade que é bom e agradável quando os irmãos vivem unidos. Esse salmo, meus irmãos, celebra a unidade original criada por Deus e louva a excelência da comunhão do povo de Deus. Esse salmo é o quarto salmo de Davi nos Salmos de Romagem. E nós não sabemos ao certo o momento em que Davi escreveu este salmo. A melhor das probabilidades é que Davi escreveu este salmo quando ele assumiu o governo de todo Israel. Eu quero lembrar vocês que, após o povo de Deus ter entrado na Terra Prometida, houve a repartição da terra para as 12 tribos de Israel. Mas Davi não foi rei de todo Israel instantaneamente. Ele primeiro foi eleito pela tribo de Judá para ser rei. Ele reinou então por 7 anos. E as outras 11 tribos foi governada pelo descendente de Saul, chamado Isbosete. E posteriormente, Davi venceu as batalhas contra as 12 tribos, muita coisa aconteceu, e então ele foi eleito como rei ungido, na verdade ele já tinha sido ungido rei, ele foi então colocado como rei sobre todo Israel. E naquele momento, as 12 tribos estavam em união. E provavelmente esse é o momento em que Davi escreve este salmo, demonstrando que a união do povo de Deus é boa e agradável. Agora, as 12 tribos não estavam mais em guerra, elas estão em unidade, em comunhão. Então, muito provavelmente,
Davi escreveu este salmo neste momento. E esse salmo exalta, como eu disse para vocês, a unidade do povo de Deus. E faz isso por meio de duas comparações. A primeira comparação, no versículo 2, fala acerca do óleo precioso que é usado para ungir o sacerdote. E a segunda comparação, que é do versículo 3, compara a unidade do povo de Deus como o ervalho do irmão que desce. E nós vamos entender um pouco melhor essas imagens que Davi utiliza. E por ser um salmo de romagem, lembrem-se que o povo de Deus cantava esse cântico quando ia em direção ao templo de Jerusalém para adorar a Deus. Então pensem, meus irmãos, em vários tipos de pessoas indo para o mesmo lugar com um único objetivo. Então existem pessoas de contextos diferentes, existem pessoas com costumes diferentes, pessoas com condições diferentes, com um único objetivo: ir para Jerusalém, adorar a Deus. Por isso esse cântico é tão importante para nós, porque o que nós fazemos hoje também é muito semelhante ao que acontecia. Nós temos aqui pessoas diferentes, com condições diferentes, com jeitos diferentes, costumes diferentes, com o mesmo objetivo: adorar a Deus, adorar o Senhor. Então esse cântico manifesta a alegria e o prazer que o povo de Deus tem ao se reunir. Quando o povo de Deus se reunia para adorar a Deus em Jerusalém, era bom e agradável. Nós também, irmãos, somos chamados a viver em unidade como povo de Deus. Por isso eu quero ver com vocês esse tema importante. Viva em unidade com o povo de Deus. E eu quero apresentar a vocês 3 razões, 3 motivos pelos quais nós devemos viver em unidade com o povo de Deus. A primeira razão, o primeiro motivo, está no versículo 1. Então, viva em unidade com o povo de Deus, em primeiro lugar, porque a unidade é boa e agradável. Vejam novamente, diz assim a palavra de Deus: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Queridos, o salmista Davi começa afirmando que a unidade do povo de Deus, quando os irmãos vivem unidos, isso é bom. Isso nos lembra o que Deus diz em Gênesis, no capítulo 1. Quando Deus cria todas as coisas, ele diz que o que ele criou é bom. E a palavra boa é isso, é bom. É algo que é bom. Não precisa de muita explicação para entendermos o que significa algo bom. E eu quero também dizer que a palavra agradável não tem muito segredo. Agradável significa algo agradável, né? Nós sentimos prazer nisso, então é algo agradável. Isso mostra, meus irmãos, eu quero abrir aqui um parênteses. Por ser um cântico de romagem, esse cântico era cantado pelo povo de Deus. E isso nos mostra que a peregrinação que acontecia para adorar a Deus, a peregrinação não é um ato individual, mas é um ato coletivo. Nós também somos peregrinos nesta terra. A palavra do Senhor diz que nós somos peregrinos aqui. E o povo de Deus peregrinava para Jerusalém. E a peregrinação deles, uma peregrinação física, não era individual, mas coletiva. De modo semelhante, a nossa peregrinação nesta terra também não é individual, é coletiva. Como povo de Deus, nós caminhamos rumo a Jerusalém celestial como povo, como comunidade. E assim nós peregrinamos coletivamente hoje. E por que isso é importante? Porque nós não podemos viver como se a nossa peregrinação fosse individual. Infelizmente, existem muitas pessoas que não querem estar com o povo de Deus, que não querem estar na igreja, fazer parte do povo de Deus, porque imaginam que a peregrinação, a vida cristã, é vivida individualmente, mas não é verdade. A peregrinação cristã acontece em comunidade, acontece com o povo de Deus. A unidade, portanto, é boa e agradável. Por isso, estar junto com o povo de Deus, estar aqui nesse ambiente de culto, deveria para nós ser bom e agradável. Mas a nossa unidade cristã não se manifesta somente no momento de culto. Se manifesta também quando nós estamos reunidos por qualquer outro motivo. Então, por ser boa e agradável, nós não deveríamos, por exemplo, sair correndo do culto quando ele terminasse. Quando o culto acaba, meus irmãos, a comunhão não acaba. A unidade cristã não acaba.
Por isso, quando o culto termina e nós queremos ir logo para casa, demonstra que as palavras de Davi não são nossas, que nós não podemos dizer como Davi diz, que quando os irmãos vivem em unidade, isso é bom e agradável. Então, se você não gosta de estar com o povo de Deus, não gosta de fazer parte das reuniões do povo do Senhor, você deve olhar para o seu coração, entender se de fato você tem prazer no corpo de Cristo, prazer naquilo que a Escritura te manda ter prazer, que é ter prazer na comunhão com o povo de Deus. E nós perdemos, meus irmãos, a oportunidade de desfrutar da unidade e da comunhão quando nós deixamos de participar do culto e preferimos fazer qualquer outra coisa. Infelizmente, existem muitas pessoas que querem arrumar desculpas para não estar no culto com o povo do Senhor. Mas quando essas pessoas fazem isso, elas estão demonstrando que elas não sentem prazer, que elas não gostam de estar com o povo de Deus. Mas a unidade cristã é boa e agradável. O mesmo vale para a EBD, o mesmo vale para as programações das sociedades internas. Nós deveríamos ser estimulados a participar de tudo o que a nossa igreja promove, porque a unidade cristã, a comunhão do povo de Deus, é boa e agradável. Então pergunte-se, você pode fazer das palavras de Davi as suas? Você pode, diante de Deus, dizer, Senhor, como é bom e agradável estar com os meus irmãos. Senhor, como é bom e agradável estar junto com o povo redimido teu. Ó Senhor, como é bom e agradável estar aqui. Durante a sua semana, você anseia estar com o povo de Deus? Durante a sua semana de trabalho, a sua rotina, você deseja que o primeiro dia da semana, o domingo, chegue logo para que você esteja com o povo de Deus, adorando com o povo do Senhor, o seu Deus? Ou você se esquece do povo de Deus e só lembra no domingo? Você sente essa vontade de estar com o povo do Senhor ou não? Isso demonstra, meus irmãos, se nós de fato somos pertencentes à igreja de Cristo, se de fato pertencemos à igreja do Senhor, se de fato somos membros desse bendito corpo. A unidade cristã, meus irmãos, é tão boa e tão agradável que o nosso Senhor Jesus Cristo orou em nosso favor. Em João, no capítulo 17, Jesus Cristo disse assim: Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Jesus Cristo orou para que o seu povo fosse um. A unidade cristã é tão boa e tão agradável que o nosso Senhor Jesus Cristo orou para que nós fôssemos um. Assim como Ele é um com o Pai e o Pai com Ele, Ele orou para que nós fôssemos um e desfrutássemos dessa comunhão cristã tão boa e tão agradável. Então, se você quer um motivo para viver em unidade com o povo de Deus, se você quer um motivo para estar com o povo do Senhor, esse é o primeiro motivo. A unidade é boa e agradável. Então, viva em unidade com o povo de Deus. Em primeiro lugar, porque a unidade é boa e agradável. Em segundo lugar, porque a unidade é de origem divina. Vejam o versículo de número 2. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Meus irmãos, a figura no versículo 2 expressa a unidade das 12 tribos sendo representadas pelo sumo sacerdote Arão. E eu quero só fazer uma nota para vocês aqui. A palavra precioso no versículo 2, que acabamos de ler, é a mesma palavra para a palavra bom do versículo 1. Como é bom. E a palavra precioso são a mesma palavra. Então, se fôssemos traduzir isso aqui literalmente, seria: é como o óleo bom sobre a cabeça. Ou seja, tem o mesmo sentido. O sentido é o mesmo. Não é de algo tão precioso, mas é de algo bom, é ainda de algo agradável. Essa imagem é um pouco estranha para nós, porque nós não estamos tão acostumados com o sistema do sacerdócio levítico. Talvez para nós a figura seja um pouco estranha e cause um pouco uma certa estranheza. Fica imaginando um óleo, que a gente imagina o óleo de cozinha, né? O óleo de cozinha caindo sobre a cabeça de alguém, fazendo
aquela lambança, mas essa figura, meus irmãos, era muito agradável para o povo de Deus, porque o óleo utilizado para ungir os sacerdotes era um óleo único. Deus havia concedido ao seu povo uma receita. A receita possuía várias plantas, havia uma forma muito específica de criar aquele óleo. E aquele óleo não deveria ser imitado ou utilizado para outras coisas. E somente os sacerdotes poderiam ser ungidos com esse óleo. Esse óleo, meus irmãos, descreve, na verdade, ele é utilizado para consagrar o sacerdote para o serviço a Deus. Isso está lá em Êxodo capítulo 30. E somente então o sumo sacerdote e os outros sacerdotes poderiam ser ungidos por esse óleo. E esse óleo era derramado em abundância. Ele era utilizado na tenda da congregação e é utilizado também sobre o sumo sacerdote, e aquilo ia caindo, 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 e tinha um aroma muito agradável. Então, quando o povo de Deus via aquele óleo sendo derramado sobre o sumo sacerdote, que ia pela sua cabeça, passava pela barba, ia a gola, até a gola das suas vestes, o povo de Deus se alegrava, porque aquilo é bom, é agradável. É porque nós pensamos em outras coisas quando pensamos em óleo, mas aquilo era muito bom, muito agradável para o povo de Deus. E a ideia que essa figura expressa é a da unidade promovida por Deus por meio do simbolismo da unção do sumo sacerdote. Como o óleo, meus irmãos, percorria todo o corpo de Arão, expressando unidade, assim era com as 12 tribos de Israel. Quero lembrar vocês algo muito importante. O sumo sacerdote representava as 12 tribos de Israel. O sacerdote usava um colar que carregava 2 pedras de ônix, e nesse colar estavam inscritos os nomes das 12 tribos. Então, quando o sumo sacerdote estava com as suas vestes, ele estava não somente representando a si mesmo, ou o sacerdócio levítico, mas estava representando toda a tribo de Israel, ou seja, todas as 12 tribos. Então, quando o sacerdote era ungido, não somente ele era ungido, mas as 12 tribos por representatividade. Então, quando esse ato acontecia, esse ato de unção sobre o sumo sacerdote acontecia, não somente ele era ungido, mas todo o povo de Deus. Porque o sumo sacerdote representava todo o povo do Senhor diante de Deus. Por isso que a imagem do óleo percorrendo todo o seu corpo expressa unidade. Por isso que expressa a unidade que vem do alto. É muito interessante nós notarmos que o óleo que desce da cabeça até as vestes de Arão simboliza a unidade que começa de cima para baixo e não de baixo para cima. A figura do orvalho do irmão é a mesma coisa, é algo que desce. Então, verdadeira unidade não começa de baixo para cima, mas começa de cima para baixo. E essa imagem do sumo sacerdote sendo ungido demonstra isso, que a unidade vem do alto, vem de cima, e é Deus que concede verdadeira unidade para o seu povo. Então, verdadeira unidade é criação, é obra de Deus por meio da vida e obra de Cristo, e por meio também da obra do Espírito Santo. Nós não conseguimos fabricar unidade com as nossas mãos. Verdadeira unidade é promovida por Deus, promovida pelo Santo Espírito. E à luz disso, meus irmãos, existe aqui uma lição muito importante para nós. À luz disso, de sabermos que a unidade cristã é de origem divina, nós devemos nos esforçar para manter a harmonia e paz na igreja de Cristo. O texto que nós lemos de Efésios capítulo 4, versículo 3, Paulo diz: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. À luz de Deus ter feito do seu povo um, nós somos exortados a manter essa unidade. Nós somos exortados a nos esforçar diligentemente para manter esse vínculo e essa bendita relação que o Senhor criou para nós. E nós preservamos a unidade do Espírito quando vivemos em amor. Quando nós vivemos em amor, nós estamos
preservando aquilo que Deus criou. E o amor que nós demonstramos, meus irmãos, não é o mesmo amor que o mundo demonstra. O amor que o mundo promove e manifesta é um amor egoísta, é um amor interesseiro, é um amor com segundas intenções. Mas o amor que nós somos chamados a demonstrar é o amor abnegado, o amor sacrificial. Paulo diz aos Coríntios, capítulo 13, versículo de 4 a 7, que o amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse é o amor que somos chamados a demonstrar uns pelos outros. E quando nós demonstramos o amor que Deus nos concede, nós estamos preservando a unidade, a harmonia cristã que o próprio Deus criou. Devemos então deixar o interesse próprio de lado, as brigas, discussões frívolas, fofocas, orgulho, soberba, mentira, tudo o que prejudica a verdadeira unidade do povo de Deus deve ser deixado de lado. Então, neste momento, você deve fazer uma reflexão acerca de como você tem demonstrado amor pela Igreja de Cristo. Como você tem lidado com divergências, como você tem lidado com questões que podem criar divisões na igreja. Você tem apresentado o amor fraterno, o amor concedido por Deus? Você tem feito com que o reino de Deus avance? Ou você tem se preocupado com o seu próprio reino? Meus irmãos, a unidade cristã é uma coisa muito preciosa, é uma coisa cara, e nós devemos nos esforçar para manter a unidade cristã. Mas é que eu quero fazer um comentário muito importante também. A unidade cristã, meus irmãos, não deve ser buscada a qualquer custo. Não deve. Eu quero citar dois momentos, duas questões importantes para isso. Em primeiro lugar, não devemos buscar unidade e comunhão à custa de doutrinas bíblicas centrais da nossa fé. Meus irmãos, não há como haver unidade com pessoas que negam a divindade de Jesus, negam a sua humanidade. É impossível haver unidade com pessoas que negam que Cristo é suficiente para a nossa salvação. É impossível haver unidade com pessoas que negam que a Bíblia seja a palavra do Senhor, que a Bíblia seja a palavra de Deus. Se essas pessoas não creem nas verdades centrais do cristianismo, da nossa fé, essas pessoas não creem no que nós cremos, elas creem em outra coisa. E não deve haver unidade com pessoas que quebram os pilares da nossa fé. Por exemplo, na sua primeira epístola, o apóstolo João escreve assim: Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. A humanidade de Cristo era negada por algumas pessoas da comunidade para o qual o apóstolo João escreve. E então ele diz: aqueles que confessam que Jesus veio em carne, esses procedem de Deus. Os que não confessam que Jesus veio em carne, esses procedem do maligno. Esses possuem o espírito do anticristo. Então, não deve haver unidade e comunhão quando as doutrinas centrais da nossa fé são negadas, porque, na verdade, trata-se de outra religião, trata-se de outra fé. Mais um texto, Paulo diz aos Gálatas: ainda que nós, ou mesmo um anjo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, seja maldito. Aqueles que pregam o evangelho que vá além, seja anátema. Há questões, meus irmãos, que são essenciais e há questões que são secundárias. Então, existe unidade e comunhão com aqueles que professam crer em Cristo, que professam que a Bíblia é a palavra de Deus, mas possuem divergências, por exemplo, quanto à nossa escatologia, que diz respeito a como nós enxergamos o fim dos tempos. Existe comunhão com aqueles que possuem uma forma diferente de governo. Existe comunhão com questões secundárias, mas quando questões essenciais da nossa fé são quebradas, não existe comunhão, porque eles estão pregando o evangelho que vai além do que os apóstolos têm pregado.
Segundo lugar, não devemos buscar unidade e comunhão com os que se dizem cristãos, mas vivem como ímpios. Quero advertir vocês que o apóstolo Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 5, disse que havia escrevido uma carta para que os coríntios não se associassem com os impuros do mundo. E ele explica, ele diz, olha, eu não estou dizendo para que vocês não tenham nenhum tipo de associação com os ímpios mesmos, porque se assim fosse, vocês teriam que sair do mundo. E ele diz, mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, ou seja, alguém que se diz crente, alguém que se diz discípulo de Cristo, for impuro, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Não existe comunhão, meus irmãos, com aqueles que blasfemam o nome do nosso Senhor, como com aqueles que se dizem nossos irmãos, com aqueles que se dizem crentes, discípulos de Jesus, mas vivem como ímpios. É claro que isso não significa que nós vamos deixar de chamar essa pessoa ao arrependimento. Isso não significa que não vamos mais orar pela pessoa, mas significa que essa pessoa, como demonstra, não faz parte do povo de Deus. E por isso não existe unidade, comunhão espiritual verdadeira com ela. Então quero que os irmãos se lembrem dessas duas coisas importantes. Então, viva em unidade com o povo de Deus. Em primeiro lugar, porque a unidade é boa e agradável. Em segundo lugar, porque a unidade é de origem divina. Lá vem do alto. Assim como o sumo sacerdote representava as 12 tribos em comunhão, como o óleo que descia sobre ele, assim nós, meus irmãos, somos feitos um só no nosso sumo sacerdote, que é Cristo. Por último, viva em unidade com o povo de Deus. Terceiro lugar, porque a unidade cristã é abençoadora. Vejam o versículo 3. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. A segunda comparação que o salmista Davi utiliza é a figura do orvalho do Hermon. E aqui a gente precisa entender um pouco da geografia de Israel para que nós entendamos como essa figura ilustra o fato de que a unidade cristã é boa e agradável. O Monte Hermon, meus irmãos, era um monte altíssimo, é o maior monte no território de Israel, e ele é um pico de montanha coberto de neve. E ele fica mais ou menos a 2.800 metros acima do nível do mar. Então, ele é um monte muito imponente, muito grande, o maior dos montes dentro do território de Israel. E Jerusalém, meus irmãos, por ser muito seco, o ar em torno dela muitas vezes não produzia orvalho. E o Monte Hermon é um grande produtor de orvalho, densos orvalhos. E o denso orvalho do Hermon se transfere do monte e vai para o Jerusalém, e vai para a cidade de Jerusalém. Então, essa é a figura que o salmista está evocando. Ele está demonstrando a unidade é como o orvalho do Hermon que desce lá do alto, lá do pico da montanha, coberta de neve, aquele denso orvalho, e vai para os lugares secos, áridos de Jerusalém. E o orvalho representa a vida, porque ele providencia umidade para que as plantações, que naquela região, da região de Jerusalém, não recebia chuva por boa parte do ano. E essa imagem do orvalho como produtora, geradora de vida, é uma imagem muito frequente no Antigo Testamento. Por exemplo, em Oséias, capítulo 14, versículo 5, o próprio Deus diz: "Serei para Israel como orvalho. Ele florescerá como o lírio e lançará as suas raízes como o cedro do Líbano." Então, essa imagem é para mostrar que a unidade cristã é abençoadora. Assim como o orvalho do Hermon ia até os lugares áridos de Jerusalém e promovia vida, gerava vida naquele lugar árido, assim é a unidade cristã. É abençoadora, produz vida. É por isso que o texto também termina dizendo: ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Mas existe algo interessante, o Monte Hermon e Sião são dois extremos. O Monte Hermon ficava no extremo norte e o Monte Sião ficava no extremo sul.
E esses dois polos, meus irmãos, possuem uma distância de mais ou menos 200 quilômetros. Então, é isso que causa uma certa intriga, porque os montes ficam muito distantes uns dos outros. E aqui, provavelmente, o salmista está utilizando um jogo de palavras para se referir ao elo, àquela ligação que ligava o extremo norte ao extremo sul, que é o Rio Jordão. O Rio Jordão, meus irmãos, corre desde o norte até o sul. Ele começa pertinho do Monte Hermon, num lugar chamado Banias. E uma das fontes do Rio Jordão, então, é exatamente esse ribeiro chamado Banias, que ele nasce na base do Monte Hermon. E lá ele traz vida até o Monte Sião. Porque o nome Jordão também significa o que desce. E percebam que, a todo momento, o salmista Davi está utilizando figuras de coisas que descem. É como o óleo sobre a cabeça, que desce para a barba de Arão, e de lá desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do irmão, que desce. Então, provavelmente, o salmista Davi também esteja pensando no Rio Jordão, que liga o extremo norte até o extremo sul. Então, isso destaca mais uma vez a bênção de Deus na unidade. Deus abençoa o seu povo quando este vive em comunhão, quando este vive em amor, quando este vive em preocupação mútua, quando este vive em unidade. E isso nos estimula, meus irmãos, ainda mais a obedecer aos mandamentos de Deus, para vivermos em paz com os homens, porque a comunhão cristã, a unidade do povo de Deus, é uma grande bênção para nós. Eu quero lembrar vocês de uma das bênçãos da comunhão cristã, a nossa santificação. Meus irmãos, é em unidade e em comunhão que nós somos santificados pelo Senhor. O Senhor utiliza a sua própria igreja, o Senhor utiliza o povo de Deus como um instrumento para nos abençoar, para nos conformar à imagem de Cristo. É no ambiente da igreja, é na vida cristã, em união com o povo de Deus, que nós podemos, meus irmãos, ser lapidados. A palavra do Senhor diz: como o ferro com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Nós somos como ferro afiando uns aos outros. Ou seja, estamos sendo lapidados por Deus. E a igreja é um instrumento para isso. A palavra do Senhor também diz: Paulo exorta os Tessalonicenses dizendo: vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. É no ambiente da igreja que nós somos confrontados pelos nossos pecados. É no ambiente da igreja, é em comunhão com o povo de Deus, que nós somos animados. É em comunhão com o povo de Deus que nós somos consolados. É em comunhão com o povo de Deus que nós crescemos em graça e conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, deixar de comungar com o povo de Deus é se privar das bênçãos de Deus. Por isso, todas as vezes, meus irmãos, que nós deixamos de estar com o povo de Deus, nós estamos virando as costas para um instrumento abençoador de Deus em nosso favor. Então, se os irmãos tiverem oportunidade de estar com o povo de Deus, de se reunir com o povo do Senhor, estejam aqui, porque nesses momentos é que Deus nos abençoa. É na unidade, é na comunhão cristã que nós somos edificados, santificados pelo nosso Senhor. E essa bênção também nos lembra de que a comunhão com Deus e a comunhão com os outros andam juntas. Estar em comunhão com Deus significa estar em comunhão com a igreja de Deus. Quanto mais o nosso relacionamento com Deus melhora, mais o nosso relacionamento com o próximo melhora. Quanto mais amor de Deus nós temos em nosso coração, mais amor nós podemos demonstrar para o nosso próximo. Mas o oposto também é verdade. Quanto pior está o nosso relacionamento com Deus, pior está o nosso relacionamento com a igreja de Cristo. Então não é possível manter um relacionamento saudável com Deus e manter um relacionamento ruim com a igreja do Senhor. Meus irmãos, hoje nós participaremos de um momento que expressa a comunhão e a unidade do povo de Deus. Hoje nós temos mais um privilégio de participar da ceia do Senhor. Neste momento, nós estamos afirmando
que nós somos um, que nós professamos a mesma fé, que nós cremos no mesmo Senhor e que nós comungamos do mesmo Cristo. Então eu quero advertir, exortar e encorajar também aqueles que não são membros de uma igreja bíblica, daqueles que não fazem parte da ceia do Senhor, que não tomam da ceia do Senhor. Que vocês ordenem a vida de vocês, coloquem tudo em ordem, para que vocês estejam em comunhão com o povo de Deus e participem desse momento bendito. E a nós, meus irmãos, que não temos reconhecido o privilégio que temos de participar, que olhemos para a mesa do Senhor, não somente como um memorial, não somente para lembrarmos do que Cristo fez em nosso favor, mas lembremos também que se trata de um meio de graça. Quando participamos da ceia do Senhor, nós estamos sendo fortalecidos, nós estamos comendo, comungando do próprio Cristo. Então eu quero concluir, meus irmãos, dizendo: viva em unidade com o povo de Deus. 3 motivos apresentados pelo texto. Primeiro, porque a unidade é boa e agradável. Meus irmãos, momentos assim devem nos encher de alegria. Segundo, porque a unidade é de origem divina. É como o óleo que desce sobre a cabeça do sumo sacerdote Arão. Terceiro, porque a unidade é abençoadora. Meus irmãos, é na unidade cristã que o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. No contexto da unidade cristã, nesses momentos, o Senhor nos abençoa, nos edifica e santifica. Minha última palavra é que eu quero lembrar vocês que a unidade do povo de Deus não é perfeita nessa vida. Meus irmãos, haverá momento em que, por conta do nosso pecado ou do pecado do próximo, nós podemos romper essa unidade, nós podemos causar vários problemas para os outros, para nós. Então, se nós estamos buscando uma igreja perfeita, uma igreja que vive em união perfeita, em unidade perfeita, não encontraremos. Unidade perfeita, completamente boa e agradável, sem nenhum tipo de dissensão, facção, orgulho, mentira e coisas que prejudicam essa comunhão bendita, só será possível quando Cristo, meus irmãos, voltar. Naquele dia bendito, no último dia, quando Jesus voltar com seus anjos em glória para consumar todas as coisas, meus irmãos, a comunhão cristã, a nossa unidade, será completamente boa e agradável. O que nós temos aqui é somente uma parte, é somente uma parcela da unidade que nós desfrutaremos no novo céus e nova terra. Meus irmãos, naquele lugar bendito, não haverá mais pecado, não haverá mais Satanás, o acusador não estará mais presente em nosso meio. Então, nós desfrutaremos da unidade perfeita, boa e agradável do Senhor. Então, até aquele dia chegar, se esforce para viver em unidade com o povo de Deus. Se esforce para preservar esse vínculo bendito que Deus criou. Que a glória, meus irmãos, seja toda do Senhor e que façamos das palavras de Davi as nossas. Como é bom e agradável nós vivermos unidos como irmãos. Amém.